Ande sobre as águas. Nunca te esqueças disso. É preciso andar sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículos 22 até o 33. Vamos meditar nesta passagem, nesse fato que ocorreu com Cristo Jesus e os discípulos, porque eu tenho certeza que o Espírito há de falar aos nossos corações. E vamos sair daqui certos que é preciso andar sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículos 22 até o 33 diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Um estádio aproximadamente 200 metros. Há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! É um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus de amor, quero clamar que tu nos dê a revelação da palavra. Fale conosco, Senhor, para que jamais venhamos a olhar para as dificuldades, para os problemas, para as grandes ondas, mas que estejamos com o olhar fito em ti, porque assim vamos passar por sobre as dificuldades, vamos andar sobre as águas. Oh Deus, abençoa-nos nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais um fato marcante na vida de Cristo, na vida dos discípulos e de muitos que acompanhavam este momento, e também na nossa vida. Haja vista que a palavra é viva, a palavra é real, e a palavra chega para nós com o mesmo poder, com a mesma intensidade, porque é o Espírito Santo de Deus que a vivifica, é o Espírito Santo de Deus que faz que a palavra seja real para cada um de nós. Eis do porquê, amados, que mesmo passado 2000 anos, o Senhor continua falando, o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua agindo em nosso coração, através da gente, fazendo coisas sobre a face da terra. É porque a palavra é viva, a palavra não morre, a palavra é real, a palavra é magnífica. E quando nós olhamos os feitos de Cristo Jesus, nós vamos deparar com situações que são importantes, maravilhosas, magníficas, que são exemplos para que nós possamos sempre seguir em frente, andarmos com o coração cheio de esperança, cheio de alegria. Oh, glórias! Porque o Senhor tem coisas, grandes coisas, para fazer na vida daquele que crê. E nesse fato em especial, irmãos, nós vemos algo extraordinário. Pedro andando sobre as águas. Oh, glórias! Pedro conseguindo andar sobre as águas. Até hoje não tem relato de alguém que conseguiu fazer a mesma coisa. E todos que tentaram morreram afogados. É sério, amados? Mas o Senhor te coloca de pé. Ele te faz andar, o Senhor te dá forças, o Senhor move na tua vida, o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico. Olhemos para o eterno, confiemos nele, porque ele tem grandes coisas para cada um de nós. Aquele dia, irmãos, na vida de Cristo, não estava sendo fácil. Muitas vezes nós achamos que só nós temos dias difíceis. A pastora falou de alguém que falou dos dias difíceis.
que reclamou dos dias difíceis. Mas aquele dia para Jesus não estava sendo fácil. Ele havia recebido a notícia que João Batista havia sido assassinado. Cortaram o pescoço de João Batista. Olha só, o precursor de Cristo, aquele que veio anunciando que o Messias viria. E ele havia recebido a notícia, olha, mataram a João Batista. Logo mais, Cristo estava reunido e uma grande multidão, uma multidão gigantesca estava com ele. Certamente cada um querendo receber alguma coisa, e um apertava daqui, o outro falava outra coisa dali. Certamente todos estavam ali querendo algo. E o Senhor mostra o poder de Deus, o mesmo poder que nós podemos ter na vida. Oh, glórias! É interessante isso, irmãos, porque o poder do Senhor, nós podemos tê-lo na nossa vida. Cristo disse que obras maiores faríamos se crescêssemos. Olha que bênção! E Cristo Jesus estava ali diante daquela multidão, e todos estavam com fome. O dia havia passado, o dia havia se encerrado. O que fazer para alimentar aquela população, alimentar aquele povo, para que eles pudessem voltar para os seus lares? O que fazer? E estava ali, irmãos, alguém com 5 pães e 2 peixes. E foi mais uma vez a manifestação do poder de Deus. O Eterno manifestou ali o seu poder, manifestou a glória do Todo-Poderoso, e foram multiplicados, tanto os pães quanto os peixes, foram multiplicados. E aqueles que estavam ali comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, que jogaram fora, que já não queria mais, estavam cheios. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. O Senhor faz assim com a gente. Tudo isso, irmãos, está narrado na palavra de Deus, para que eu possa ler e ter certeza absoluta que o Senhor cuida de mim, que o Senhor pode fazer algo por mim. Nós precisamos ler a palavra, tomarmos posse da palavra, porque a palavra de Deus é viva. Eu tenho que me encaixar nessa palavra para que Ele venha a agir na minha existência. Talvez nós olhemos para a palavra e realmente isso acontece porque eu também olho para a palavra e me acho indigno de realizar tais coisas. Não é assim? Talvez você olhe e também diga, isso é impossível para mim. O que falta-nos foi o que faltou a Pedro. Falta-nos a fé. Porque a partir do momento que nós estamos em sintonia com a vontade do Senhor, andando com Deus, Ele nos capacita, Ele nos orienta. Não é que eu vou pegar um pão aqui agora e falar, olha, multiplique pão, porque eu estaria até tentando Deus. Não é assim que funciona, mas o Senhor, no momento certo, Ele te enche de poder, de autoridade. Ele move segundo a vontade dEle, segundo a situação, segundo aquilo que é necessário, e Deus age através de você. Oh, glórias! E Deus pode multiplicar pães, mas também pode tirar pessoas da sepultura, desde que seja a vontade dEle através de você. No entanto, há algo eu preciso fazer. Eu preciso ter o coração sensível à voz do Espírito, um coração movido, um coração alegre, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, e este é o maior empecilho para que Deus haja na nossa vida. Esse é o maior empecilho. Porque nós queremos agir de Deus, mas não queremos ser movidos por Deus. Eu quero ver Deus agindo, eu quero ver o milagre de Deus, eu quero ver a ação de Deus, porém, eu não quero me deixar mover pelo Senhor. Ou seja, eu não quero me colocar à disposição, eu não quero falar para Deus, Senhor, aqui está a minha vida, cuida de mim, faz através da minha vida, faz através do meu ser. Eu não quero. Nós não queremos muitas vezes isso. E agimos segundo aquilo que nós entendemos. E não é assim que o Eterno quer que sejamos. Desta forma, nós não vamos andar sobre as águas. Vamos submergir. Vamos nos afogar, com certeza. Veja, ande sobre as águas. Oh, glórias! Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Vamos ler a palavra e vamos comentar a palavra, porque é o Senhor que fala através da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. Oh, glórias! Queridos, nós precisamos nos deixar ensinar pelo Espírito de Deus. Nós precisamos nos deixar ensinar. Eu tenho que ser guiado pelo Senhor. Eu tenho que ser doutrinado pelo Senhor. Eu tenho que me deixar maleável a ponto de o Senhor me empurrar para um lado e para o outro lado, deixar-me encher por aquilo que Deus quer. E quando nós lemos esse texto, somos chamados a atenção para algumas situações. Primeiro, o Senhor disse para os discípulos: agora é tempo de vocês partirem. Subam no barco, vão para o outro lado. Subam no barco, vão para o outro lado. Eu não vou no barco com vocês. Eu não estarei no barco com vocês. Nós, muitas vezes, não agimos porque achamos que Deus não está conosco. Nós, muitas vezes, não tomamos decisões corretas, acertadas, porque achamos que Deus não está conosco. Mas é preciso que nós compreendamos que a partir do momento que o Senhor disse, vá, é porque Ele está determinando, é porque Ele está nos enviando, é porque Ele está definindo que assim seja. E a partir do momento que o Senhor define algo na nossa vida, há de acontecer segundo aquilo que Ele quer. Apenas coloque-se à disposição do Senhor. Oh, glórias! E se o Senhor determinar que você entre no barco e atravesse, vá, entre e navegue pelas águas, o Senhor estará contigo. E diz a palavra que o Senhor os enviou e, sozinho, subiu ao monte. Sozinho subiu ao monte. Nós temos que aprender, queridos, que muitas vezes é preciso andar sozinho. Muitas vezes é preciso andar sozinho. Eu não posso ser dependente exclusivamente da igreja e fazer as coisas se o pastor fizer, ou se a pastora fizer, se o presbítero estiver ou não presente, eu só posso fazer algo assim. Não, haja segundo aquilo que Deus colocar no teu coração. E se o Senhor falar para você, suba ao monte uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, vá, suba. Não prestes contas a ninguém, mas sim ao Senhor. Porque é Ele que determina, é Ele que define, é Ele que move na nossa vida. Oh, glórias! Irmãos, e nós vemos que o Senhor disse para os discípulos, entrem no barco e vá para o outro lado. Eles entraram e foi. Mas o interessante é que no meio da caminhada a situação não ficou muito legal. Olha só que interessante. O Senhor deu uma ordem, vá, entre no barco, aguardo vocês do outro lado. Encontro com vocês lá do outro lado. Mas havia uma travessia. Havia um lago, havia ali o mar. E era preciso estar pronto para tudo que vai acontecer. Ou que era possível acontecer. E vale ressaltar que grande parte desses discípulos eram pescadores. Conheciam aquelas águas de uma forma extraordinária. Mesmo assim, amados, entraram no barco e foram lá no meio, há alguns estádios, sei lá, talvez 1 quilômetro, coisa assim, a Bíblia não é clara em relação à distância, mas lá no meio, eis que a tempestade alcança. Você está na caminhada, está no barco, a tempestade chegou, é assim mesmo, ela vem, as tempestades nos alcançam. O interessante é que a Bíblia não diz para você, a partir de hoje, não terás mais problemas, não terás mais dificuldades, mas que nós estejamos prontos para enfrentarmos as dificuldades. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E Cristo sobe ao monte, ali orava, e o mar começou a ficar revolto. As ondas ficaram altas. E o barco a ponto de naufragar. Queridos, mesmo que a situação fique muito difícil, e que você olhe para um lado e veja apenas a escuridão da noite, era noite. Olhe para o outro, as ondas fortes, na tua retaguarda o vento,
À frente, nada. Nada. Mesmo que a tua vida muitas vezes esteja nesta situação, seja essa a realidade da tua vida, espere no Senhor. Porque Deus não te desampara, o Criador não nos desampara, o Eterno tem cuidado de nós, o Eterno tem cuidado de nós, e Ele vem em nosso socorro no tempo oportuno. Oh, glórias! Parece que o tempo muitas vezes é longo, mas é no tempo certo. Amém? A partir do versículo 24, ouça ainda. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã aproximadamente, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Oh, glórias! E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Amém? Irmãos, é no meio do desespero que Jesus se manifesta. Muitas vezes é no meio do desespero. É quando você já não tem mais esperança, a única esperança é Jesus. Já se esgotaram todas as possibilidades. Muitas vezes você tem esgotado na tua vida todas as possibilidades. Já ocorreu isso com você? Há uma probabilidade que sim. Talvez esgotaram-se todas as possibilidades. Mas o Senhor ama os seus e cuida dos seus. Ali estavam naquele barco os discípulos. E diz a palavra que a situação não estava bonita. Eram momentos de terror. Difíceis. Eles sabiam que em meio à violência daquela tempestade, aquele barquinho não era um transatlântico, era um barquinho. Não pense que era um iate, não era um iate, era um barco de pesca, talvez um bote ou algo um pouco maior do que um bote, era um barco pequeno. O que fazer? Mesmo sendo pessoas experientes, pescadores, mas se o barco virasse, o que fazer? Para onde nadar? Onde estava a terra? Qual a direção da terra? Era noite, chuva, vento, tempestade, ondas altas. Eis, amados, eis o retrato das dificuldades que muitas vezes aparecem na nossa vida. Eis o retrato. O que fazer? Se eu pular do barco, eu não consigo nadar o suficiente. Se eu ficar, o barco afunda. O que fazer? Mas quando a situação aparentemente já não tem mais solução, eis que aparece um vulto no horizonte, sobre as águas, andando sobre as águas. Eles olham, o que é aquilo? E eis que os fantasmas, há 2000 anos atrás, já existiam no imaginário das pessoas. E eles olharam, é um fantasma. Veja, amados, muitas vezes é assim que nós fazemos. O socorro está chegando. O Senhor se manifesta. Nós olhamos para o socorro e não conseguimos ver. E não conseguimos vê-lo como socorro. Estava ali Jesus, amados. Eram discípulos, pessoas que conheciam a Cristo, doutrinados na palavra, ensinados pelo Todo-Poderoso, preferiram ver um fantasma. Preferiram entender que era um fantasma. E pior, a situação já estava complicada e diz a palavra que eles gritavam de medo. Nós precisamos acordar, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Nós precisamos abrir os olhos para enxergarmos o agir do Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque a sua glória dura para sempre.
Talvez eles não esperavam que Cristo viesse até o encontro deles. Provavelmente não. É certo que não. Deixaram Jesus onde? Jesus foi para o monte orar. Como é que Jesus vai chegar até nós no meio dessa tempestade? Ele vai conseguir um barco virar em nosso socorro? Pouco provável, quase impossível. Como esperar que Jesus andaria sobre as ondas? Nós não podemos, nós não podemos colocar limitadores no agir de Deus. Não limite o agir do Senhor. Não limite o agir de Deus. Porque o Senhor pode fazer coisas que fogem ao nosso entendimento, à nossa percepção. O Senhor pode agir de uma forma que nós não compreendemos. E nesse momento, amados, os discípulos com certeza esperavam tudo, até um fantasma, mas jamais Cristo Jesus. Esperavam ver tudo, talvez ali, já esperando o barco virar. E talvez, pensando na morte, lembraram-se das fábulas dos fantasmas. E aparece o vulto sobre as águas. Eis o fantasma. Será que veio nos buscar? Talvez passou isso pela cabeça deles. É o fantasma que veio nos buscar. É a morte chegando. Irmãos, o Senhor cuida de nós. O Senhor zela por cada um de nós. O Senhor tem um zelo tão grande, tão magnífico para com a tua vida, que você jamais compreenderá, nós jamais compreenderemos o zelo de Deus para com nossa vida. Mas é preciso esperar no Mestre, é preciso esperar no Senhor, porque Ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É certo que Jesus não falou com aquela voz de Cristo, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu, fique firme aí. Mas certamente Jesus gritou, não tem mais, não tenham medo, sou eu, sou o Cristo, eu estou indo ao vosso encontro. Era preciso gritar, no meio daquele vendaval todo, como falar baixinho? E eles conseguiram ouvir aquele que andava sobre as águas. Nós precisamos andar sobre as águas. E Pedro, ao ver que era Jesus que falava, mas o coração ainda ficou em dúvida. Eu preciso tirar a prova dos 9. Será que é Jesus mesmo? Irmãos, este era o questionamento do coração de Pedro. Será que é Jesus? Veja, quantas vezes tu tens visto agir de Deus, mas o teu coração enganoso diz, não é Deus não. É a natureza, é assim mesmo, tinha que acontecer. Enfim, nós encontramos diversas justificativas para tirarmos a glória do Todo-Poderoso. E Pedro olhando diz, olha, se esse camarada for Jesus de fato, se não for um fantasma, eu vou fazer uma prova agora. Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Camarada corajoso também, não é verdade? Corajoso, numa situação tão difícil. E ele resolve, deixe-me ver se é Jesus de fato. Se for Jesus, eu não vou afundar. E Cristo diz para ele, venha Pedro, venha, ande sobre as águas, ande sobre as águas. E ele disse, vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? É possível que tu andes sobre as águas. É possível que você consiga andar por sobre os problemas. Entenda as águas como problemas, dificuldades, a tua situação de vida, tudo aquilo que faz um cenário terrível na tua existência. É possível andar por sobre esses momentos difíceis. E Pedrão coloca o pé e descobre que a água é firme, é um piso,
Podia bater, talvez, sentir o som. Não dava para ouvir devido ao barulho dos ventos. Mas ele colocou os pés, aliás, colocou o pé e descobriu que a água era sólida. E ele começou a andar por sobre as águas. Oh, glórias! Deus quer fazer a mesma coisa com você. Tu tens que olhar para o meio no qual você está. Verás as dificuldades. Dificuldade A, B, C, D, F, G, 50 alfabetos de dificuldades ao teu redor. Mas tenha coragem, porque o Senhor disse, coloque o pé, venha. Coloque o teu pé, porque o Senhor te fará andar por sobre as dificuldades. E assim foi com Pedro, assim foi com ele. Mateus capítulo 14, versículos 27 a 30. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Amém? Irmãos, fé é nós não olharmos para as dificuldades, para os problemas, para tudo aquilo que nos cerca, que muitas vezes quer nos desviar de Cristo. Fé é você seguir em frente. O interessante é que Pedro havia colocado o pé sobre as águas. Depois colocou o segundo. Conseguiu andar sobre as águas. E ele deu passos, não sei a distância, mas andou talvez 50 metros. Mas chegou um momento que a carne despertou. A carne despertou. E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Tinha ondas, ventos e para baixo tinha água. Sabe o que aconteceu? A fé começou a desaparecer. A fé estava derramando como areia entre os dedos. E o que aconteceu com ele, irmãos? Começou a afundar. Começou a afundar. Você sabe por que muitos não conseguem a vitória de Cristo? Você sabe porque muitas vezes você não consegue a vitória que o Senhor tem para ti? Você sabe por quê? Porque você consegue andar alguns passos, dar alguns passos, você entende que Jesus pode mudar a tua sorte, mudar a tua vida, aí você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai para a santificação, você consegue santificar a tua vida, e você tem os teus olhos abertos, os teus olhos são abertos, e você passa a ver a glória de Deus, você começa a enxergar a glória do Todo-Poderoso, vê que Deus passa a agir na tua existência, mas chega um momento que você tira os olhos. Nós não podemos jamais tirar os nossos olhos de Cristo. Temos que estar com nossos olhos fitos em Cristo. Oh, glórias! Olhe sempre para o Senhor, olhe sempre. Mas chega um momento que muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo e passamos a olhar para as dificuldades. Aí você olha talvez para o teu corpo, enfermo, situação financeira, talvez profissional, ou tantas outras situações que precisavas do socorro do Senhor. E você passa a olhar para elas, passa a enxergar o peso das dificuldades. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele passou a olhar para a situação e afundava. Mas quem estava ali pronto para o socorro? Jesus. E quando ele olhou e via que afundava em meio às dificuldades, ele disse, Jesus, olha para mim, Jesus, salva-me, salva-me, Senhor. E diz a palavra que Jesus, prontamente, estendeu a mão e o tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, nos nossos momentos de dificuldades, olhe para o Senhor, Deus te fará andar por sobre as águas.
Mas se porventura você desviou o teu olhar de Cristo, ou seja, você parou de andar, você parou de buscar, você parou de orar, parou de jejuar, parou de consagrar-se ao Todo-Poderoso, e descobre que a situação passa a ficar difícil, que você está afundando, é tempo de voltar, é tempo de clamar, é tempo de pedir o socorro de Deus. Clame pelo socorro do Senhor, porque Ele virá e Ele moverá de uma forma grandiosa na tua vida. E nesse texto, versículos 31 a 33, finalizando essa palavra, ouça com atenção. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oh, glórias! Se você precisa, grite. Se você necessita, grite. Não tenha vergonha de gritar. É melhor gritar do que morrer. É melhor gritar do que se afogar. É melhor gritar do que submergir-se nas águas das dificuldades. Entenda dessa forma. E quando nós gritamos, clamamos pelo socorro do Senhor, o que acontece? Ele estende a mão, nos ergue, nos coloca de pé. Oh, glórias! E Ele te faz andar novamente por sobre as águas. A Bíblia não diz que Jesus o tomou nos braços. Não diz. Ah, Jesus pegou Pedro nos braços e foi carregando Pedro por sobre as águas, nos braços. Diz que e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Do ponto onde estava Jesus e Pedro até o barco havia um espaço. A palavra não fala, mas com certeza. Já visto aqui, Pedro andou até o encontro de Jesus. Lá ele começou a submergir-se. Precisava voltar para o barco. Quem foi que segurou na mão de Pedro? Jesus. Ele veio como? Andando por sobre as águas. Voltou andando com Jesus. Amém? O que aprendemos com isto? Que o Senhor nos dá autoridade para andarmos por sobre as águas. E diz a palavra: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ou seja, se o vento cessou quando eles entraram no barco, é porque lá no meio do mar, onde eles estavam, Cristo e Pedro, o vento estava soprando, batendo forte. As ondas certamente batiam forte também. Se tinha vento, tinha ondas, consequentemente. Batiam forte. Não era uma situação de calmaria, mar de rosas, que legal, bonito, aquela coisa assim, sei lá como é que é. Não, o quadro não era bonito. E quando eles voltaram para o barco, aconteceu o quê? Cessou o vento. É preciso voltar para o barco. E o vento cessará com certeza. E, entrando no barco, nós temos que entender que é preciso adorar o Senhor. Adorar o Senhor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. E naquele barquinho, irmãos, estavam ali os discípulos, Cristo. E certamente foi iniciado um culto de adoração, de glorificação ao Criador. Oh, bênção! E ali adoraram o Todo-Poderoso, adoraram a Deus, porque viram o poder, viram a glória do Senhor, viram a manifestação do poder de Deus, antes perdidos no meio do lago, no meio daquele mar. Eis que a tempestade surge. Eis que a tempestade surge. Ventos fortes, ondas altas, a ponto de naufragar, perderem a vida. Eis que Jesus surge. Jesus mostra a sua glória, o seu poder, o que ele pode fazer. Acalma. O mar tornou-se sereno. Agora sim, um mar de rosas. Oh, glórias! As ondas cessaram, o vento cessou. E certamente ficou apenas
aquelas ondinhas leves que balançavam o barco. E eles entenderam que tudo aquilo foi o agir de Deus. Amém? Que nós possamos entender que Deus age no meio das nossas dificuldades, que Deus age no meio das nossas dificuldades. Oh, glórias! Busque Deus no meio das dificuldades. Veja a mão do Senhor estendida e ande sobre as águas. Tenha coragem de andar sobre as águas. Amém, amados? Amanhã, quando o vento soprar forte, as ondas estiverem a ponto de tombar o nosso barco, eis o exemplo. Confie naquele que pode acalmar, naquele que pode te fazer andar sobre as águas, naquele que te acolhe, naquele que pode mover na tua vida. Mas tenha uma vida de louvor e adoração ao Senhor, porque é isso que Ele quer para cada um de nós. Amém? Oh, glórias! Vamos orar, amados. Vamos pedir para que o Senhor guarde no nosso coração essa palavra, porque ela é do Senhor para as nossas vidas. Amado Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado para com as nossas almas, por estender a Tua mão para as nossas vidas, por nos fazer andar por sobre as águas, tal qual Pedro, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu cuidas de cada um de nós. O Teu cuidado é contínuo. Tu és o Deus que acalma tempestades. Tu és o Deus que faz o mar ficar sereno. Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias. Que Tu venhas mover de forma grandiosa. Esse é meu clamor. Mova de forma grandiosa na nossa vida. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Oh, glórias. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mensagem 994.